Os Estados Unidos expandiram a ofensiva contra o Irã e agora atacam alvos cada vez mais próximos da capital Teherã. Enquanto isso, o regime iraniano retalha e ameaça destruir a infraestrutura de países da região do Golfo Pérsico. O analista sênior de internacional, Américo Martins, tem mais informações. Os Estados Unidos estão ampliando as áreas de ataque dentro do território iraniano. Até aqui, a maior parte dos ataques americanos, desde o fim do acordo de paz provisório, estava se concentrando nas áreas costeiras, muito próximo do Estreito de Hormuz e na costa do Golfo Pérsico. A intenção dos americanos era impedir que o Irã lançasse novos ataques contra navios que quisessem passar pelo estreito. Mas nesta quinta-feira, os ataques começaram a ficar mais pesados no norte do país e nas zonas centrais, inclusive com ataques próximos da capital, Teherã. É uma tentativa dos militares americanos de aumentar a pressão sobre o Irã, selecionando mais alvos que são importantes e estratégicos dentro do país. O presidente Donald Trump chegou, inclusive, a ameaçar atacar pontes e plantas de energia ou de água dentro do território iraniano, que é uma proposta muito controversa, porque essas são infraestruturas civis e não militares. Os iranianos também responderam com uma ameaça nesta quinta-feira de acabar com a infraestrutura civil de vários países do Oriente Médio, caso as suas instalações civis também fossem atacadas pelos americanos. Os Estados Unidos confirmaram ainda que eles atacaram um navio pela primeira vez que estava tentando chegar a um porto iraniano. Eles também impediram outras 2 embarcações de chegar nos portos do país rival. Isso faz parte daquela estratégia de bloqueio dos portos iranianos. É uma tentativa de asfixiar a economia do Irã. Pelo Estreito de Hormuz, nas últimas 24 horas, apenas 13 navios passaram por aquelas águas tão importantes para a exportação de petróleo e também de gás. Isso mostra que, na prática, o Irã tem conseguido, sim, reduzir muito o tráfego marítimo na região, o que tem impacto na economia e no preço do petróleo. De Londres, Américo Martins. Um vídeo divulgado pela mídia estatal do Irã mostra pacientes e familiares sendo retirados de um hospital no país em meio a um ataque dos Estados Unidos. Um funcionário da unidade especializada no tratamento de crianças com câncer informou que muitos dos mais de 200 pacientes que deixaram o local estão em estado crítico. Até mesmo pessoas que necessitam de oxigênio e incubadoras precisaram ser transferidas. A ordem de saída aconteceu depois que um projétil americano caiu em uma área próxima ao hospital, causando danos em algumas residências. E um dia depois de os Estados Unidos anunciarem as tarifas ao Brasil, o presidente norte-americano Donald Trump fará hoje um pronunciamento à nação, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Fontes disseram à CNN que o discurso de Trump deve ser focado em supostas novas informações sobre tentativa de interferência estrangeira nas eleições norte-americanas. Ele também deve falar sobre falhas de segurança na infraestrutura eleitoral, incluindo a urna eletrônica. Além do pronunciamento, a Casa Branca avalia divulgar documentos que, entre outros temas, falariam sobre o papel da China nas disputas eleitorais dos Estados Unidos. No início da semana, Trump disse que faria um anúncio importante sobre a segurança eleitoral a poucos meses das eleições de meio de mandato, que acontecem em novembro. Desde as eleições de 2020, quando perdeu para Joe Biden, Trump tem feito repetidas acusações de fraude eleitoral sem apresentar provas. Agora vamos falar da guerra no leste europeu. A Rússia lançou novos ataques contra a Ucrânia, atingindo instalações militares e industriais. Autoridades ucranianas disseram que mísseis balísticos provocaram incêndios e mataram 2 pessoas na capital Kiev. Portos em outras regiões também foram alvos de disparos. Um navio e uma lancha foram atacados enquanto se dirigiam para Odessa. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido instalações militares usadas na produção e armazenamento de drones de médio e longo alcance. Ao mesmo tempo,
Ataques com drones e foguetes ucranianos foram registrados na Rússia. Autoridades relataram mortos e feridos em pelo menos 3 regiões do país. Ataques contra refinarias de petróleo provocaram escassez de combustível na Rússia. E nos Estados Unidos, fortes chuvas atingiram o estado do Texas, provocando inundações. As autoridades disseram que mais de 75 pessoas foram resgatadas após ficarem ilhadas. O mau tempo também causou alagamentos em mais de 100 estradas, prejudicando o transporte. O governador do Texas declarou estado de calamidade pública em 59 condados. Ele informou que as enchentes devem bater recordes na história do estado. No condado de Uvalde, a chuva que caiu em poucos dias equivale ao esperado para 6 meses, um semestre inteiro. O serviço meteorológico alerta que o mau tempo deve continuar e que pode ser catastrófico. O Centro de Previsão do Tempo emitiu alerta máximo de risco de inundações nos 2 últimos dias. E centenas de pessoas foram retiradas de vários vilarejos na região de Aragão, no norte da Espanha, por causa de um incêndio florestal. Segundo as autoridades, o fogo queimou mais de 4.500 hectares. Helicópteros foram usados para auxiliar no combate ao fogo e moradores foram retirados conforme as chamas avançavam em direção à área. As autoridades afirmaram que os fortes ventos vindos do sul podem dificultar os esforços para controlar o incêndio. O governo regional declarou estado de emergência de nível 2, indicando que o fogo ameaça áreas povoadas e infraestruturas importantes. Trechos de rodovias foram fechados por causa do incêndio. E mais de 500 pessoas podem ter morrido no naufrágio de 2 barcos na costa de Myanmar, segundo agências da ONU. O assunto está em destaque no site da CNN Brasil. As embarcações saíram do país asiático no final de junho, transportando passageiros da minoria étnica Rohingya e pessoas vindas de campos de refugiados de Bangladesh. A Agência da ONU para Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações ainda não confirmaram os acidentes, mas afirmam que a perda de vidas pode ser devastadora, palavras do órgão. No ano passado, quase 900 refugiados dessa etnia morreram ou desapareceram na área, tornando a rota marítima a mais letal para refugiados e imigrantes.